Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês aqui recheando um bolo de andares, né? Esse, no caso, vai ser bolo de 2 andares, então eu trago para vocês algumas dicas aí muito importantes para você fabricar o seu bolo em andares, tá bom? Então, primeiramente, quero agradecer ao Senhor, né, por mais uma vez poder trazer essa aula para vocês aqui, glórias a Deus por isso, né? E também te pedir aí para você dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque vai ajudar ainda mais pessoas aí a conhecer como, né, como decorar, como rechear um bolo de andares, né? Que tem dicas muito importantes. E também, se você quiser ajudar o canal, ser membro do canal aqui, por R$ 4,99 ao mês, você participa e você ganha ainda mais informações e também a possibilidade de tirar dicas, tirar dúvidas, né? Instantaneamente aqui comigo, tá bom? Então nós vamos começar essa aula, vai ser uma aula um pouquinho mais comprida, né? Porque é devagar que eu vou ensinando para vocês aqui, dando as informações para vocês, então demora um pouquinho mais, é uma aula um pouquinho mais extensa, tá bom? Então nós vamos começar. Primeiramente, esse bolo de andar meu, ele tem em média 5 quilos, nós não trabalhamos aqui por quilo no caso dos bolos em andares, tá? Nós trabalhamos por quilograma em bolos simples de um andar só. Bolos em andares nós não trabalhamos por quilogramas, trabalhamos por preço fixo. Por quê? Porque no caso, bolos de andares, eles têm as estruturas dentro, eu teria que estar pesando essa estrutura, tirando o peso da estrutura. E outra coisa também, a gente faz pela forma, né? Pelo tamanho das formas. Por exemplo, o bolo de 5 quilos aqui, esse de 5 quilos, ele passa um pouquinho por causa do tamanho da minha forma, então eu já cobro isso. Né? Então, não cobro por quilo por causa da estrutura que vai dentro, não tem como tirar esse peso, então a gente cobra já um preço fixo, tá? Você pode cobrar por quilo, aí fica a seu critério, tá? A gente faz aqui dessa forma porque a gente viu que é mais viável cobrar dessa forma. Então a gente já combina com o nosso cliente, já é um preço fixo, a gente já tirou ali tudo certinho, já tirou nosso lucro, né? Os custos, enfim. Eu vou fazer um vídeo aqui também ensinando como você fazer esses custos, né? Fazer essa contabilidade, né? Do valor do seu bolo aí, tá bom? Então, ou seja, um bolo de 5 quilos, eu estou utilizando aqui uma forma que ela é mais ou menos cerca aí cerca de 22 centímetros a parte de baixo, tá? E a parte de cima, eu esqueci de pegar aqui, é essa aqui, que é de 15 centímetros que vai em cima, tá? Lembrando, gente, que é sempre importante que você tenha uma diferença dos bolos de cerca de 5 centímetros. É muito importante essa diferença, para ter uma coerência, né, do bolo de andares, né? Você pode fazer muito largo, se você quiser. Tem bolos aqui que são muito grandes, por exemplo, bolo de 9 quilos de 2 andares, então ele acaba sendo um pouco maior, né? E eu aqui, nós não trabalhamos com bolo de 3 andares todo verdadeiro. Eu trabalho somente até 2 andares verdadeiro e o terceiro, se o cliente quiser, é falso. Por quê? Porque, gente, na prática é muito bonito ver o bolo de 3 andares, mas para transportar é algo muito complicado. As estradas aqui, né, as ruas aqui da nossa cidade não são muito boas, né? Então, assim, eu não posso dizer para o meu cliente, ó, 3 andares, se vira e leva, né? Não pode ser assim. Eu preciso entregar um produto que eu sei que o meu cliente vai conseguir levar. E ainda assim eu preciso tomar outros cuidados para que, né, essa pessoa consiga levar esse bolo em segurança. Mas esse fato de não conseguir fazer, não fazer o terceiro andar verdadeiro é uma forma de segurança para o meu cliente. O ideal é montar na festa. Como eu não tenho essa disponibilidade de montar o bolo na festa, não posso, né? Porque aqui é muita correria, não tem tempo para isso, a logística seria muito difícil. Então a gente não faz, tá bom? A maioria dos clientes pede sempre de 2 andares. Aquele que tem um sonho de 3 andares, a gente dá essa possibilidade de fazer falso, tá? É mais seguro, é mais tranquilo. Agora, tem cliente que não aceita o falso, então faz de 2 andares. É assim que a gente trabalha aqui dessa forma, tá? Aí com vocês aí, é cada um conforme a sua possibilidade, né? Tem gente que gosta de trabalhar com 3 andares, gosta de trabalhar, não abre mão, ok, né? A gente aqui não gosta, né? A gente prefere não fazer por segurança. Então, gente, nós vamos rechear nossos bolos. Eu tenho aqui minhas massas. A minha massa aqui é a massa de pão de ló. Já deixei aqui no canal aqui o videozinho da massa. Tem pessoas que vão dizer que a massa de manteigada é melhor para bolo de andares. Pelo menos, em 7 anos que eu trabalho com pão de ló, e assim, para mim é a mesma coisa. Eu não vejo diferença. Claro que tem alguns cuidados. A massa de pão de ló é um pouco mais macia. Então, o ideal é que você tenha um tempinho de maturação, né? Então, por exemplo, eu faço meus bolos, se o bolo é para sábado, eu faço um bolo na quinta, né? Para que ele fique maturando mais tempo e a massa fique mais firme. Agora, a massa manteigada, tem quem gosta de fazer porque diz que ela é mais firme, né? Ela é mais dura, né? Vamos dizer assim, né? Ela é mais firminha. Eu faço aqui, dá super certo, nunca tive problema, tá? O importante é que esteja estruturada tanto a massa, quanto o recheio, quanto a estrutura que você for colocar dentro do bolo, que também é muito importante. Então, nós vamos começar aqui, né? Vou pegar a minha massinha aqui. Pegar aqui.
Como eu falei pra vocês, a minha bancadinha é pequenininha, então eu tenho que deixar aqui do lado as coisinhas pra eu conseguir, né, mostrar pra vocês. Então, ó, eu tenho aqui a minha massa. Eu utilizo papel manteiga embaixo, tá? Papel manteiga, porque pra mim eu acho mais viável. Eu já fiz aqui desmoldante caseiro, vou até fazer um videozinho pra vocês aqui, é muito bom, mas pra mim aqui, eu fiz o cálculo, ficaria mais viável o papel manteiga, tá? Porque a gente tem que pensar que não é só o material, e sim o trabalho, né? E acaba que é um pouquinho mais trabalhoso, tanto para lavar a vasilha, quanto para passar o desmoldante, então tudo é questão de você avaliar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera aqui para baixo para ensinar vocês, né, como rechear, para ficar melhor, senão assim vocês não conseguem ver. Mas, aproveitando aqui, eu vou cortar minha massa tem cerca de 4 dedos, mas aí não deu para ver direitinho, mas cerca de 3,5, 4 dedos, então eu divido ela ao meio, e eu sempre asso as minhas massas de 2 partes, né, eu nunca asso com uma parte só. Então, eu sempre utilizo 2 tabuleiros para assar um bolo, tá? Eu prefiro assim, sempre fiz dessa forma, e foi a forma que eu encontrei mais segura, né? Então, eu vou cortar ela ao meio e vou começar a rechear. Eu vou virar a câmera aqui, mas vou continuar falando ao vivo com vocês aqui, né? Na aula, porém, a câmera vai ficar mais baixa para ficar mais fácil para vocês, tá? Aguarda um minutinho que eu já vou virar a câmera para vocês verem de pertinho aí o bolo, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, temos a nossa massa aqui. Vou cortá-la, tá? Ao meio. Tem gente que gosta de utilizar aquela ferramenta que você consegue cortar certinho, porém, pra mim, a faca sempre foi uma ótima opção, tá? Então, ó, vou cortar ao meio. Vou girando. Fica um pouquinho mais difícil de girar aqui, porque a gente tem um plástico filme aqui na bancada, né? Por ser madeira, a gente protege com plástico filme. Pra gente conseguir higienizar a bancada. Então, ó, cortei. Aí, ó, olha que massa bonita, gente. É muito... Eu amo essa massa, sempre gostei de utilizá-la. Nunca tive problema com ela. Tá vendo que a minha massa não fica muito grossa? Ela fica até assim, cerca de 1,5 dedo mais ou menos de espessura, né? Eu gosto bastante dessa maneira, né? Assim, de cortar, fazer essa massa desse jeito. Tem pessoas que gostam de massas mais grossas, né? Aquelas mais ou menos cerca de 3 a 4 dedos, ou seja, pegar praticamente esse disco aqui e usar ele sem cortar. Eu não gosto, eu acho que somos brasileiros e gostamos de doce, gostamos do recheio. Massa a gente não gosta muito não, a gente gosta do recheio. A massa serve para estruturar o bolo, né? Mas a gente gosta de recheio. Então aqui, gente, eu tenho a minha vasilhinha aqui, que eu vou utilizar ela para rechear, né? Deixa eu só colocar minha massa aqui do lado, porque como eu falei para vocês, eu tenho um pouco de espaço. Vamos só tirar esses grãozinhos aqui de massa, porque ele faz sujeira mesmo, né? Vou colocar minha lixeirinha aqui. E aqui eu tenho a minha forma, né? No caso, ela tem 10 centímetros de altura. Eu utilizo aqui os saquinhos, né? Saquinhos de feira para rechear o meu bolo, porque como eu já falei para vocês, eu acho ele mais seguro, ele é mais firme, né? Do que um plástico filme ou qualquer outro tipo de plásticozinho mais finos, né? Então, utilize um plástico mais grosso como esse, porque a gente vai colocar o bolo aqui dentro. Eu gosto de rechear o bolo, gente, dentro da forma. Pode ser dentro do acetato também, se você preferir, mas eu prefiro dentro da forma, tá? Acho mais seguro. E eu não utilizo manga de confeitar para colocar o recheio. Eu coloco na colher mesmo, porque eu estou acostumada, mas aí fica a seu critério. Se você achar, Diane, eu vou colocar na manga de confeitar, porque para mim é mais seguro, eu tenho mais noção de quanto eu tô colocando. De fato, realmente é. Na colher, mais no olho, né? Então eu tô acostumada. Faz muito tempo que eu faço, então tô acostumada, eu coloco na colher. Mas aí fica a seu critério. Então nós vamos colocar a massa aqui e vamos, né? A gente utiliza, né? Aqui o refrigerante para molhar o nosso bolo. Algumas pessoas vão dizer, mas existe calda de leite condensado, calda de açúcar com água. Eu não gosto, eu gosto do refrigerante, a gente gosta de trazer essa coisa da infância, né, do bolo de antigamente, que se utilizava refrigerante para molhar. Então a gente utiliza aqui uma garrafinha de água, tá? E a gente faz uns buraquinhos aqui na tampinha. Existe uma garrafinha só para você molhar o seu bolo, mas custa aí R$15. Eu gastei com isso aqui 50 centavos. Então, você tem que avaliar aí. Tem coisa que eu acho que é besteira comprar, porque tem outras que vão ser funcionais, como aquela que é mais cara, né? Uma garrafinha faz a mesma coisa que a outra. Mas aí também é aquela questão, né? Cada um gosta de trabalhar com a ferramenta que gostar, né? Então aí fica a seu critério. Mas isso aqui resolve do mesmo jeito. Então eu utilizo aqui o refrigerante. Gosto muito de utilizar aqui o quat, né? A gente gosta muito dele, o sabor.
E graças ao bom Deus, só temos recebido elogios nesses 7 anos, né? Para a glória de Deus. Então, eu creio que o pessoal gosta, né? Eu não gosto muito de utilizar água com açúcar, leite condensado com água ou com leite. Eu não gosto muito porque isso acaba encarecendo. O refrigerante, por mais que pareça que não, mas ele acaba sendo mais vantajoso na questão do preço do que qualquer outra calda, essas de leite condensado. Leite condensado é caro. Então, o refrigerante eu tenho 2 litros, eu compro por R$3,50. Né? O leite condensado é R$4,50, 395 gramas. É muito pouco. Ah, mas você vai colocar água, vai render. Mas não vai render 2 litros, né? Então, ou seja, tem que olhar isso tudo também. E é uma ótima opção, o sabor fica maravilhoso, né? Que lembra o bolo da infância, né? Quando a gente era pequeno. Então, nós vamos começar a rechear. Vou fazer ali agora, gente, o meu recheio. O recheio é o seguinte, o recheio meu, como a gente faz ele bem estruturado, ainda mais sabor de andares, eu tenho que fazer e colocar no bolo, porque ele é bem firme. Porque se eu demorar muito, ele endurece e fica difícil de eu passar. Então eu vou fazendo o recheio e vou colocando aqui para vocês verem. Primeiramente aqui eu vou colocar a nossa massa, que eu já cortei, né? Que é o que eu cortei aqui agora. E eu já vou deixar aqui essa massa aqui já prontinha para receber o meu recheio. Vocês vão perceber que eu vou molhar, e eu gosto de molhar, deixar o bolo bem molhadinho. Mas tem que ter cuidado para você não molhar demais e ele ficar mole, né? Então, o que eu faço para quando eu toco no bolo? E não há problema você tocar no bolo, você higieniza sua mão. Nós estamos aqui mexendo com alimento, né? A mão já está higienizada, então a gente vai tocar no bolo para a gente sentir se realmente está muito molhado ou não. Então, a gente começa, ó, em toda a região do bolo. Eu, na minha opinião, já está ok. Eu vou tocar. Por que eu toco? É para que eu saiba se está muito refrigerante, você pode colocar um pouquinho mais. Como eu sei que eu não coloquei muito, eu vou só acrescentar só mais um pouquinho. Isso, gente, infelizmente, é no olho, tá? Isso aqui a gente aprende na caminhada mesmo, com o dia a dia, não tem muito jeito, tá? Então, ó, dou uma ajeitadinha. Ok, tá tudo ok. Então, ela vai receber agora o recheio. Esse recheio dessa parte de baixo aqui é o cacau 50% com brigadeiro branco, que foi o que a cliente me pediu. Tá bom? Então eu vou fazer o recheio e já vou colocar aqui pra vocês verem, beleza? Vou colocar aqui pra vocês verem de pertinho. A câmera não ajuda muito, né? E vou já fazer o recheio e já vou jogar aqui e nós vamos conversando. Como eu falei pra vocês, não posso demorar muito por causa do recheio que é bem firme, né? Então vamos lá. Então, pessoal, eu já terminei o recheio. Vou jogar aqui no meu bolo. Como eu falei pra vocês, como é no olho, e o recheio, gente, é um recheio bem curtinho, bem pequenininho, né? Eu fiz ele bem pequeno porque é mais seguro. O recheio, quanto maior você fizer, mais difícil ele chegar no ponto. Então, eu fiz ele aqui bem pouco, né? Eu prefiro fazer, no caso, o bolo de andares, eu prefiro fazer mais vezes do que ele correr o risco de ficar mole, né? Porque o recheio, quando ele é muito grande, a tendência dele é chegar pouco... como é que fala? Um pouco mais difícil no ponto, né? Ficar um pouco mais firme. Então, para evitar isso, eu prefiro fazer mais vezes, né? Fazer menorzinho, para evitar que isso aconteça, né? Então, aqui, tô raspando a minha panelinha aqui, porque eu falo que pão duro foi a melhor invenção que fizeram, né? Inventaram. Foi maravilhoso, porque assim, não tem desperdício, né? Antigamente era somente nas colheres mesmo. E você acaba que tinha desperdício um pouco, né? Então, gente, vocês podem ver que eu tô espalhando com a colher, ó. Quente ainda, vocês podem ver que eu coloco quente. Ah, mas se botar quente sobre a massa, não tem problema nenhum, gente. Não faz diferença alguma. Pelo menos o meu nunca fez. Sempre fiz dessa forma. Por isso que eu sempre gosto de ensinar pra vocês aqui o que nós fazemos. Porque o que nós fazemos eu sei que dá super certo, porque a gente já faz há 7 anos, né? Então agora eu vou colocar outro disco de massa. Vou molhar a parte de baixo desse disco, ó. Molho ele por inteiro. Vou colocar em contato com o recheio. Vou dar uma ajeitadinha. E você pode fazer o seguinte. No meu caso que eu costumo fazer, eu dou tipo umas fincadinhas com a faca assim, ó. O refrigerante entrar um pouquinho melhor, para ficar um pouquinho mais molhadinho. Por que eu molho a parte de trás, né? A parte de baixo? Porque que acontece? Como às vezes a gente não consegue chegar em toda a massa para molhar ela, ela fica molhadinha por inteiro. Vocês podem ver, ó, que eu estou encaixando com a minha mão. Puxo o saquinho, ó. Puxo o saquinho.
e ajeito a massa. Para que o bolo não fique torto, coloco mais um pouquinho de refrigerante. Por isso que é bom esse toque, para você sentir se a massa ficou molhadinha. Eu acho que é a melhor forma de você não errar. Eu acho. E sempre erre para menos. O ideal é, porque se você molhar demais, você pode perder o bolo, tá? Então, sempre o ideal é que você erre para menos, né? Então, ou seja, eu coloquei aqui o meu recheio, agora eu vou fazer outro recheio. No caso, esse aqui, como eu falei para vocês, que o meu recheio é pequenininho. E pequenininho, esse eu tô fazendo de uma caixinha de leite condensado. No caso aqui, a gente também usa também mistura láctea, que para nós tem um efeito muito bom também. Que a mistura ela tem uma textura muito melhor para fazer recheio do que o leite condensado. Então a gente varia, mas a gente gosta também de utilizar a mistura e a gente utiliza bastante ela também. E essa mistura a gente coloca 100 gramas aí de creme de leite. Eu não coloco uma caixinha inteira, para que ele não fique muito mole, tá? Alguns eu faço um por um, que é uma caixinha de leite de mistura ou leite condensado, e uma de creme de leite. Mas dessa vez aqui, como fazer pequenininho, como pro bolo ser de andar, eu quero um recheio mais firme, né? Mais forte, então eu fiz ele pequeno. Pequeno, nesse caso, é uma caixinha de mistura láctea e 100 gramas de creme de leite, tá? Aí, no caso, para ficar bem curtinho. Por isso que eu vou ter que fazer 3 vezes, são 3 camadas, tá? Como eu falei para vocês, eu prefiro fazer, demorar um pouco mais para fazer, porque um bolo de andar a gente não pode errar. A gente não pode ter recheio mole, não pode errar. Então, eu prefiro demorar um pouco mais para rechear, mas ter certeza que vai ser show de bola na hora de eu tirar o bolo da forma, tá bom? Então nós vamos lá fazer mais outro recheio e volto aqui para mostrar para vocês de novo, tá? Como eu falei, esse videozinho é um pouquinho extenso, mas é de dicas boas. E outra coisa, vocês viram que eu comecei a puxar o saquinho quando tava ajeitando a massa e puxando o saquinho? Por quê? Para que não fique nenhum pedacinho do saquinho dentro do bolo, né? Entre a massa e o recheio. Então eu sempre vou puxando assim. É legal, porque na hora que você retira fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá fazer o outro. Então, voltando aqui agora com o outro recheio. Esse caso aqui é o brigadeiro branco. Vou jogar aqui. E, gente, a melhor opção é, no caso, ele quente. Porque, assim, depois que esse recheio... Quer dizer que fica duro como uma pedra. Mas depois que ele endurece, que ele esfria, a tendência dele é ficar um pouco mais... por ser mais duro, ficar um pouco mais firme, né? Vou pôr um pouquinho a colher aqui, mas como... O recheio já tem preto também, então não tem problema. Estou utilizando a mesma colher. Então, ou seja, a gente já vai espalhando. E mede aqui mais ou menos cerca de um dedo de recheio, tá? Mais ou menos. A gente gosta de fazer assim. É seguro, é a forma que a gente viu que é seguro. A gente não faz nem tão fininho, mas também nem tão exagerado de recheio. É seguro, porque a gente tem que avaliar que a nossa massa também é uma massa um pouco mais macia. Então, não posso exagerar tanto assim o recheio, fazer muito grosso e também ele um pouco mais mole. Então aqui eu vou pegar minha massa aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que mais ou menos cerca de um dedo e meio, mais ou menos. Talvez não pareça tanto aí da tela, né? Mas esse aqui ainda ficou mais, tá vendo? Um dedo e meio, mais ou menos. Então o que eu faço? Vou molhar aqui embaixo. E, gente, eu só tô achando um pouquinho, deixa eu ver se eu corto ou não. Talvez eu corte a outra massa que ficou um pouquinho mais grossa. Então, ó. Molhar aqui a parte de baixo, para que eu tenha certeza de que a massa vai ficar por toda molhadinha, né? Porque tem um problema, às vezes a gente molha só aqui em cima, a parte de baixo fica um pouco mais seca. Então, às vezes, quando o cliente vai partir, ele vê que na massa ali, metade tá seca, metade tá úmida. Então, às vezes, o cliente não gosta. A gente gosta de fazer a massa por toda, né? Toda molhadinha. Então, ó, passo mais uma aqui em cima. E agora eu vou ajeitar. O meu bolo, gente, vai ficar um pouquinho mais alto, tá? Mas não tem problema nenhum, tá? Vai passar um pouquinho, mas sem problema nenhum. Vamos olhar só mais um pouquinho. E como eu tava falando pra vocês, quando o recheio esfria, ele fica mais firme, né? Então isso atrapalha na hora de jogar aqui, pra eu espalhar ele no bolo. Se ele estiver muito firme, né? Eu vou espalhar, vai render menos, porque ele vai espalhar pouco. Vai sair puxando massa aqui, porque ele tá um pouco mais firme. Então por isso que eu gosto de rechear quente assim, tá? Eu prefiro assim. Acho mais vantajoso, tá? Mas aí, como eu falo pra vocês, a dica que eu dou aqui é pra ajudar vocês, mas vocês podem ir, né? Com o seu caminhar aí, você escolheu uma outra forma, de uma forma mais fácil, tá? Agora vamos para o último recheio e vamos tampar aqui com a último disco de massa, tá?
E eu volto dando também mais dicas, beleza? Agora Agora completando aqui o último recheio. Vocês podem perceber que antes do recheio eu sempre deixo a massa já úmida. Por quê? Porque aí eu já chego com o recheio, porque eu não preciso se preocupar em deixar a panela. Já pega a panela do fogo mesmo, já vem, já recheio o bolo. Então tudo isso você tem que ir já pensando, porque aí eu tenho que deixar a panela aqui para ainda molhar a massa. Você já faz o processo antes, né? Então, ó, vocês podem perceber que para a parte de cima aqui, né, que fica mais alta, que tá vendo? Eu só espalho com a colher. Porque se eu fosse deixar esse recheio esfriar, gente, para eu fazer esse movimento aqui, ia sair arrancando massa. Vocês podem perceber que meu bolo vai ficar um pouquinho maior, né? Mas já é uma coisa que eu já tenho noção, assim, né? Já tenho a ideia, já que iria ficar mesmo. Porque bolo de andares eu sempre gosto de fazer um pouco mais caprichado, no sentido, por exemplo, da massa, né? Os outros bolos a gente corta um pouquinho mais a massa, o bolo de andar exige um pouquinho mais, né? Por estrutura mesmo. Então, molhei a parte de baixo da massa, vou aplicar. Aqui, gente, ó, já vou subindo aqui o saquinho. Tá me ajudando aqui a encaixar na massa. Dando uma apertadinha. Não tem problema, isso aqui a gente prensa, né? É uma forma de prensar o bolo. Você vai botar toda a força aqui em cima, né? Mas você vai pressionando um pouquinho. Vou tirar aqui o papel manteiga. Vou dar uma olhadinha aqui na massa. Pronto. Então, ó, uma pressão. Opa, se tirar esse pedacinho de plástico aqui. Nunca gosto de deixar esses pedacinhos, porque eles são frágeis, né? Quando a gente corta o plástico, acaba soltando alguns pedacinhos, né? É importante sempre, se você tirar, para evitar que fique no bolo de alguma forma, né? Então, ó, vou tampar aqui meu bolo. Vou pegar um outro saquinho aqui para eu tampar, porque na verdade eu gosto de utilizar o plástico filme, né? Mas aí eu tô utilizando aqui esse mesmo saquinho aqui, eu vou utilizar para colocar aqui em cima. Como o meu plástico filme acabou, mas eu gosto de utilizar mais o plástico filme. Acho que fica mais vedadinho. No caso aqui, eu vou vedar assim. E aqui eu coloco, né, colo aqui com um durex só para ficar bem tampadinho, né? Já que vai ficar na geladeira. E como eu falei para vocês, o ideal é que você faça bolo de andares um pouquinho antes, né? No caso aqui, o meu pra sábado eu faço na quinta. Sempre gosto de fazer um pouquinho antes para ficar mais tempo na geladeira. Para que ele fique bem maturado, né? De maturação mesmo. No caso, se você quiser também fazer de um dia para o outro, também pode. Porém, eu sempre aconselho, né? Antes de você decorar, deixa um pouco no congelador, por exemplo. Vamos supor que você acaba de fazer agora, deixa no congelador. E daqui a um tempo você tire, né? Daqui umas 4, 5 horas você tire, para que ele já acelere um pouco mais essa maturação, né? Acelerar ela. Então, gente, eu vou voltar aqui agora com outro andar, para a gente finalizar e também dar outras dicas sobre você montar o seu bolo de andar, ensinar alguns detalhes, tá? Então fica até o finalzinho que eu já vou mostrar outras técnicas, outras dicas para você concluir seu bolo de andar aí, tá bom? Eu já vou pegar lá o outro andar pra gente concluir, beleza? Pessoal, então voltando aqui já com os nossos dois bolos recheados, né? Nesse aqui eu recheei com vocês, esse aqui eu já recheei, porque é a mesma coisa que o outro, né? As dicas são as mesmas coisas, né? São as mesmas dicas. Em relação à questão de você montar o seu bolo de andar, depois de uma massa bem feita, uma massa estruturada, um recheio firme, um recheio estruturado, como eu já disse aqui, a massa de pão de ló não quer dizer que ela seja uma massa ruim para bolos de andares, é um pouco mais macia, então eu te aconselho a fazer aí com pelo menos um dia antes ou 2 dias antes, porque aí ela na geladeira, ela pega a maturação, né, então, ou seja, ela fica um pouco mais firme, então não tem por que você não fazer o bolo de andar só porque você só sabe fazer a massa de pão de ló. Eu não trabalho com a massa manteigada, então também não tenho receita para dizer para vocês qual que seria a melhor, né, como eu já disse aqui, eu gosto de trazer o que nós fazemos aqui, portanto, porque eu posso dizer para você que dá certo, né? Deu certo, você pode fazer que ok, né? Então, ou seja, para a gente montar esse bolo de andar, nós vamos utilizar, né, aquele suporte para bolo de andares, que eu ensino aqui no canal, né, a fazer esse suporte. Se você ainda não viu, vai aí no nosso canal, você vai ver suporte para bolo de andares, né? Até uma thumbnail assim, não compre, faça você mesmo, porque de fato é mais barato. Você comprar um suporte para bolo de andares aí, a última vez que eu vi, tem muito tempo, tá?
esse suporte para bolo de andares, ele estava custando R$ 180 com 3 pratinhos, tal, muito caro, né? Tudo bem, de acrílico, tal, mas muito caro. Então aí eu vi essa ideia na internet, resolvi trazer para vocês, que é esse suportezinho, né, de bolo de andares, que é maravilhoso, é barato, você não precisa se preocupar que o cliente vai trazer ou não, porque é descartável, né, porque é baratinho. Então, ou seja, nós vamos utilizar esse suporte e também nós vamos utilizar as estruturas, que eu utilizo caninhos, né, canos, né, que a gente, ou você pode utilizar um cano que é uma cor branca, que existe canos brancos, né, se você quiser utilizar, e se você também quiser ir pintar o seu cano, eu gosto muito de pintar aqui, então eu pinto. E assim, uma questão de ser um cano, é só você higienizar. Como qualquer outra coisa aqui, a gente compra aqui pincel, né, que não foi feito para a área alimentícia, a gente higieniza e usa só para isso, né. Então você higieniza água e sabão, água quente, você higieniza ele e pode utilizar sem problema nenhum, tá? Então a gente utiliza essas estruturas, nesse caso esse bolo de andar aqui, eu utilizo aqui 4 caninhos, né? E eu vou ensinar um outro vídeo aí, né, sobre fazer esse bolo, decorar esse bolo com vocês em outro vídeo, vou mostrar. São 4 caninhos aqui e aqui a gente utiliza o suporte para bolo de andar para colocar esse aqui em cima. Então, ou seja, é muito simples, acabou esse medo, né, para bolo de andar, mas uma coisa que eu sempre tenho que dizer, bolo de andar não dá para ser recheio mole, tá? Não pode ser recheio mole, porque senão seu bolo vai quebrar, vai ficar torto, isso não é legal. Isso é importante, tá? Então, basicamente, são essas informações, são informações muito interessantes, porque você agrega aí no seu dia a dia e faz toda a diferença quando você tem que montar um bolo de andar, tá? E como eu já disse para vocês, é ideal manter na geladeira, se possível, pôr um pouquinho no congelador para acelerar a maturação, se for de um dia para o outro, é importante, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ainda, quiser perguntar alguma coisa, deixa aí no comentário que a gente responde a todo mundo. Pode ser que demore um pouquinho, mas a gente está sempre respondendo. A correria do dia a dia, eles não deixam de responder de imediato, né? Mas a gente está sempre respondendo. Então deixa aí seu comentário, interage comigo, me diz aí se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça um outro vídeo, de onde que você é, né? De onde você está falando, acho muito legal o pessoal que põe aí, né? Que é de tal cidade, tem gente de outros países. Isso é muito legal, muito gratificante. Então, deixa aí para mim, interage conosco, né? Que a gente fica muito feliz com isso. E mais uma vez, obrigada por você que assistiu até aqui. Espero muito que tenha gostado, espero muito que tenha agregado aí conhecimento, né? Para você. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchauzinho.